Queridos. Graça a paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Que tem fôlego de vida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Nega? É? Maravilha, né? Glória a Deus. Maravilha. Aleluia, Jesus. Estou olhando para vocês, porque o Pai hoje vai puxar a orelha de alguns. Ai, ai. Né, irmã? Conheço Deus. E hoje está preparado um banquete. Aleluia, Jesus. Do Pai. A honra do Senhor, a Deus. Usa a tua serva. Amém, Pai. Com poder e graça, sabedoria, discernimento, inteligência, astúcia de Deus. E acima de tudo, amor. Amém, Pai. Deus é amor. Mas Deus é justiça. Por isso usa a tua serva até as 5:30 da tarde, para que nós possamos regozijar no Senhor. Amém. Amém, né, Filipe? Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje de manhã eu mandei uma mensagem para a pastora e falei: Deus quer trabalhar de uma forma diferente. Falei para ela: você tem uma direção do que Deus quer fazer? E ela falou: não. Mas ela falou: eu também acredito que Deus queira trabalhar de uma forma diferente. Então, eu quero que você fique atento e deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixe o Espírito Santo fazer aquilo que for da vontade dele na sua vida. Amém? E eu quero perguntar uma coisa para você. Você conhece o seu coração? Porque a palavra aqui em Jeremias 17, no verso 9, ela fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas todos os dias Deus permite situações, Deus permite pessoas, Deus permite N coisas para externar aquilo que está dentro do nosso coração. Porque Deus não conhece o nosso coração, ao contrário, queridos, nós não conhecemos o nosso coração. E a palavra em Provérbios, no capítulo 4, fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. E os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E tudo se concentra nos nossos corações. Todas as coisas. Essa palavra deixa claro que tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo, desde que nós estamos lá dentro do ventre da nossa mãe, começa dentro dos corações. E lá em Mateus 6:21 fala, né, que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E eu pergunto para você: aonde está seu coração hoje? Em que está o seu coração hoje? Quando o pessoal do louvor estava aqui cantando essa música que fala... como é que é, Aisha? A penúltima que vocês cantaram antes da oferta. Fidelidade. Fala que o meu coração é todo seu. Como é que é? Eu esqueci aqui. Exclusivamente seu. Eu pergunto: o seu coração é exclusivamente do Senhor? Tem certeza absoluta de que seu coração não está dividido? Que seu coração realmente, exclusivamente é de Deus? Porque o coração, queridos, é onde nós colocamos e onde nós tiramos tudo.
O nosso coração tem os sentimentos bons, tem o amor, perdão, a compaixão, a alegria, a paz, está tudo lá dentro do nosso coração. Mas também está a raiva, o ódio, a vingança, o rancor e muitos traumas estão dentro do nosso coração. Aquilo que presta e aquilo que não presta, nós guardamos dentro do nosso coração. E Deus está dizendo para nós nessa manhã que esse é um tempo em que nós precisamos nos avaliar, nós precisamos olhar para o nosso coração. Nós precisamos olhar para aquilo que nós temos guardado e que muitas vezes nós nos recusamos a retirar de dentro de nós, porque estamos tão cheios das nossas razões. E eu quero falar para você que o coração, ele tem memória. Ele tem uma memória emocional. É aquela que vem desde o ventre, onde a criança, ela recebe ou o amor quando ela está sendo gerada, ou a rejeição dos pais, né, dos familiares, desde a vida interina e depois dela, né? Então, o nosso coração, ele traz memória emocional. E eu já falei isso aqui. Uma vez, há muitos anos atrás, quando numa ministração, o pastor veio ministrar e ele botou a mão na minha cabeça e falou: espírito de rejeição, sai dela. Eu caí em posição fetal. Porque a minha mãe, ela ficou grávida um mês depois que casou. E meu pai viajava muito, era motorista, viajava demais. E quando foi para eu nascer, eu estava virada, foi um parto muito difícil. Então, a minha mãe me rejeitou. E aqui a gente entende que tem pessoas que já nascem com a memória emocional destruída, porque vem desde o ventre. E uma das coisas que o espírito de rejeição faz conosco é o isolamento. Eu não vou entrar nas outras áreas, né? Mas uma das coisas é o isolamento. E eu posso falar de mim. Essa rejeição me fez me isolar praticamente durante toda a minha infância. Eu preferia ficar num quarto fechada com as minhas bonecas do que estar no meio de muitas pessoas. E desde que eu vim para o Senhor, é uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração. Porque hoje eu moro sozinha e isso não me afeta em nada. Eu não tenho problema nenhum em estar sozinha. E o que é isso? São memórias emocionais. Lógico que é uma cura progressiva, é um processo de Deus, mas hoje também eu já tenho prazer de estar com pessoas, de estar no meio das pessoas. Minha sogra, há pouco tempo ela estava falando, você quando se casou era um bicho do mato, porque você só vivia fechada dentro do quarto. Você não saía de dentro do quarto. As pessoas chegavam em casa e você mal cumprimentava as pessoas e corria para dentro do quarto, né? E hoje eu vejo os processos de Deus na minha vida e o quanto o Senhor me curou dessa questão da rejeição. E hoje tem pessoas aqui que precisam expor os seus corações e permitir que Deus penetre nos seus corações para curá-las de toda a rejeição. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. E Deus está falando nesta manhã, entrega. Narraço e decanto camaiandaiase. Entrega a sua dor, entrega a rejeição, entrega tudo aquilo que está pesando dentro do seu coração. Tenho certeza que Deus vai continuar falando, ministrando a você, porque nós temos uma memória também que é racional, é aquela que guarda as coisas que nós vivenciamos depois que nós nascemos. E eu tenho lembrança de que com 3 anos o cachorro do meu tio, ele me mordeu no braço porque eu botei a mão na boca dele quando ele estava comendo, né? E eu tenho uma lembrança como se fosse uma fotografia do cachorro, que era um pastor alemão, capa preta,
E da ferida eu tenho a nítida lembrança do hospital, do médico dando ponto. Então, a gente guarda lembranças, né? Guarda as memórias. Eu tenho uma lembrança de eu em pé num berço, chorando. E lembrança da minha mãe gritando comigo. Eu tenho essa lembrança. E, se não me engano, a minha mãe estava grávida da minha irmã, e eu não tinha ainda 2 anos, e a minha mãe estava muito nervosa. E a minha avó disse que a minha mãe não estava bem fisicamente naquele tempo. Mas eu tenho essas lembranças, e eu tenho certeza que você também tem. Muitas vezes o nosso próprio sistema, né, apaga muita coisa, mas muita coisa ainda fica lá dentro de nós. E é por causa dessas coisas que estão dentro de nós que nós temos as reações que temos diante de determinadas circunstâncias. Qual foi o medo que afetou, talvez lá dentro do ventre, a sua mãe, e que foi passado a você, e que hoje você reage a determinadas coisas com esse mesmo medo? E a ferida, ela, para ser curada, ela precisa ser aberta. Isso se dá quando a gente permite que Deus faça uma incisão na ferida, porque às vezes essa ferida ela cicatriza com o pus lá dentro dela, com a inflamação, com a infecção lá dentro dela. E a ferida não curada, ela dói uma dor que não é uma dor que se explica, né? Quando você tem uma ferida no corpo, você sabe como é essa dor, mas a ferida na alma, você não consegue explicar o nível da dor que é essa ferida. E muitas vezes essa ferida, essa dor emocional, ela vai somatizar no nosso organismo, no nosso físico. Nós não entendemos porque nós temos determinadas enfermidades. Como que nós, adquirimos determinadas enfermidades. E elas são causadas pela dor emocional. Elas são doenças psicossomáticas. E o problema da memória emocional, elas são as feridas não curadas que cicatrizam. E é por isso que todos nós, de tempos em tempos, o Senhor vai nos levar a passar por cura interior. E o ferido, ele tem o dom e o hábito de ferir a outros. A pessoa ferida, ela tem a tendência de ferir outras pessoas, mesmo que ela não queira, mesmo que não seja a vontade dela, mas de alguma forma ela externa a ferida dela e fere outras pessoas. E no verso 24 do livro de Mateus, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Essa palavra aqui o Senhor está falando, né, sobre 2 senhores. E o que isso significa? Significa, queridos, que nós construímos altares dentro de nós, dentro dos nossos corações. E isso é tão sério que aqui em Jeremias 17, onde nós lemos, o Senhor fala: o pecado de Judá
está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Deus está falando dos altares que nós guardamos, levantamos ao longo da nossa vida, nos nossos corações. Altares de feridas, altares a ídolos, e muitas vezes nós idolatramos os nossos problemas, nós idolatramos as situações que nós vivemos. Eu sou testemunha disso, eu vivi isso na minha pele, queridos. Durante anos eu idolatrei uma situação de rejeição na minha vida. E porque eu só falava daquilo. Aquilo era o que me envolvia durante 24 horas no meu dia a dia. E eu não conseguia viver o que Deus tinha para mim, porque o ídolo no meu coração era aquela situação difícil, aquela situação de dor que eu vivia. Talvez você não viva o que eu passei, não passe o que eu passei, né? Mas talvez você tenha levantado ídolos no seu coração. Situações, pessoas, problemas que se tornaram ídolos dentro do seu coração. E que dividem o seu coração com Deus. E uma coisa que Deus ministrava no meu coração ontem, que eu não tinha entendido, é que o Senhor falava para mim assim: a boca fala o que o coração está cheio. O que é a nossa boca? A boca, ela é uma torneira que despeja tudo aquilo que está lá dentro dos nossos corações. Nosso coração é a caixa, né? É o recipiente. E a boca vai externar tudo aquilo que está dentro do nosso coração. E Jesus fala que todos nós vamos dar conta das nossas palavras, não pela importância que tem as nossas palavras, mas porque as raízes delas são muito mais profundas. O Senhor está falando que vamos dar conta das nossas palavras por causa da raiz dessas palavras, de onde surgem essas palavras. E quando uma pessoa ela pensa para falar, o falar dela vem da razão. Porque tudo que é pensado, tudo que é meditado, vem da razão. E tudo que sai espontaneamente do nosso coração é o que está guardado lá dentro. E que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos pôr para fora. Né? Muitas vezes a gente nem percebe aquilo que a gente está guardando dentro do nosso coração. A gente só vai perceber que num momento de uma situação conflituosa, de um momento de ira, num momento de uma indignação, a gente vai pôr para fora. A gente vai vomitar, né, aquilo que está dentro do coração. E a gente fere pessoas pelo que nós falamos, porque nós não paramos para refletir naquilo que está lá dentro do nosso coração. Tudo aquilo que nós falamos quando nós somos pressionados, falamos no impulso, vem do coração. E com certeza aqueles que estão ao nosso redor vão sofrer as consequências disso. A começar dentro da nossa própria casa, né? Os nossos filhos, marido e mulher. Muitas vezes nós estamos tão centrados nas deformações uns dos outros, e nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos falando, potencializando
as deformações uns dos outros. E o coração ferido vai gerar pessoas feridas. Muitas vezes, Deus não nos abençoa por causa daquilo que está concentrado no nosso coração. E o nosso coração, ele pode fechar a mão de Deus em nosso favor. Porque uma das coisas que eu entendo claramente é a questão do perdão. A falta de perdão que nós trazemos dentro do nosso coração fecha a mão do Senhor. Na raçui de canto camai andaias. E eu sei o que eu estou falando, porque muita coisa só começou a mudar na minha vida, até financeiramente, quando eu consegui liberar perdão para alguém que me fez muito mal. As coisas mudaram visivelmente quando eu entendi que perdão é uma decisão. Perdão não depende do que eu sinto e não depende das minhas razões, da minha necessidade de uma justiça. Porque eu sei que eu mesma, durante muito tempo, eu falava para Deus, onde está a sua justiça? E isso era sinal de que eu não tinha perdoado. E eu falava, eu perdoei. Não tinha perdoado, porque eu ainda queria justiça. Então, o nosso coração, ele pode fechar a mão de Deus em nosso favor. E a nossa razão não tem como abrir a mão de Deus. A única coisa que pode abrir a mão do Senhor em nosso favor, queridos, é o nosso próprio coração. Senhor, negócio seguinte, vou ser sincero com o Senhor, não dou conta de perdoar. O negócio está complicado. Eu estou cheio de ira, eu estou cheio de mágoa, eu estou cheio de ressentimento, eu estou cheio de raiva. Mas eu tomo a decisão. Eu decido perdoar. E eu vou orar liberando esse perdão, mesmo, com toda a minha dificuldade, até que o Senhor limpe o meu coração. Queridos, Deus se agrada da nossa sinceridade. E é na nossa sinceridade que Deus vai atuar e vai nos ajudar. A psicologia fala que nós temos 2 tipos de sentimento. O sentimento gerado, que é aquele que a gente aprende, quando a gente nasce, que é o amor e todos os outros sentimentos. E o sentimento que é automático, que ele já está lá dentro de nós pelo corpo do pecado que habita dentro de nós, que é o ódio, que é o sentimento, o sentimento automático contrário, contra o amor. A gente só consegue odiar aquilo que a gente um dia já amou. E se eu não amei alguém ou alguma coisa, eu me torno indiferente a ela. Quando a gente não ama, a gente não tem sentimento de nada em relação a alguma coisa ou alguém. Se é indiferente para você, tanto faz. Mas quando você amou, o sentimento lá dentro de uma decepção, dentro de um trauma causado, ele pode gerar o contrário. Ele automaticamente pode virar um ódio. E a dimensão, a intensidade do amor, queridos, é a mesma do ódio. Aquilo que me incomoda é aquilo que me domina, que manda nas minhas emoções. E o que é que hoje está incomodando você e está dominando as suas emoções? Está impedindo você de fluir no amor. Está impedindo você de fluir dentro do perdão. E a palavra de Deus fala
lá em Tiago, né? Que a língua, ela pode incendiar o mundo inteiro. Tiago, ele fala que no capítulo 3, você conhece essa palavra? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. E aquilo que nós falamos, muitas vezes espontaneamente, é o que está dentro do nosso coração. Pode incendiar e pode destruir, porque a língua, ela vai falar, ela vai externar o que nós estamos guardando lá dentro de nós. E muitas vezes, queridos, muitos de nós somos muito bons em guardar muita coisa. Narraçui decanto camai andai a sé. E somos muito bons também em mascarar aquilo que nós sentimos. Mascarar as nossas emoções. Nós somos muito bons nisso. Muitas vezes é difícil a gente encontrar pessoas que são realmente transparentes. Uma criança é transparente. Uma criança, ela demonstra o que ela sente em todo o tempo, né? Ela não tem controle, nem domínio nenhum das suas emoções. Mas nós, depois de um determinado tempo, nós temos esse domínio. E uma coisa que Deus ministrava no meu coração é que ninguém põe a língua para descansar. Você põe a língua para descansar? Você põe ela para dormir? Ela é tão poderosa, queridos, que ela não cansa, ela não tem fadiga, né? O seu corpo pode estar arriado, você pode estar numa cama, mas a língua está lá, blá, 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 blá. Eu me lembro da minha avó, uma cena muito engraçada. Fui visitar minha avó no hospital, porque ela estava internada com uma labirintite muito forte. E a moça que trabalhava na casa dela tinha faltado naquele dia, e eu falei para ela, vó, fulana não veio hoje. E a minha avó destilou todo o veneno contra aquela moça. E a hora que eu levantar dessa cama, eu vou descobrir aonde é que ela estava, porque ela está com fulano de tal, que é casado assim, assim, assado. Então, queridos, nós podemos estar numa cama, com uma enfermidade, mas a nossa língua não para. É o único órgão que fica preso, é a língua. Né? A gente tem a sensação de que ela é solta, porque ela se movimenta, né? Mas a língua ela está presa por um freio. Tem um freio aqui. Até quando a criança nasce, a gente manda cortar o freio, né? Para a criança não ficar falando com a língua no meio dos dentes. Né? Assoviando, para ela ter condições de falar determinadas letras. E ela tem uma grade. Se você fechar a boca, você não fala. Né? Fechar os dentes, é difícil. E ela tem uma porta, que são os lábios. Narraçuica maiandaiassé. Só que a gente, talvez por não ter essa consciência, nós não entendemos que a primeira coisa que nós precisamos aprender a dominar é a nossa língua. É a primeira coisa que precisa do domínio próprio, é a nossa língua.
Salmo 141, no verso 3, o salmista pede ao Senhor para que ele ponha guarda. Senhor, põe guarda na minha boca, para que eu não externe aquilo que está dentro do meu coração. No Salmo 139, verso 1, ele também pede, Senhor, põe mordaça na minha boca. E Hebreus 4:12, o autor fala que a língua, ela é uma espada, ela é uma arma. Isaías, no capítulo 6, nós vemos que quando Isaías se depara com a glória de Deus, né? E ele, na ousadia dele lá, muito presunçoso, chega para Deus e fala, envia-me a mim. Os serafins descem com brasa do altar para tocar a boca de Isaías, os lábios, porque ele reconhece que o falar dele diante do Senhor era um falar inadequado, era um falar que não estava à altura daquilo que Deus queria para a nação de Israel, daquilo que Deus tinha através da vida de Isaías. E a língua é tão poderosa que a vida e a morte estão no seu poder. Nós conseguimos matar pessoas com a nossa língua. Nós conseguimos destruir coisas com a nossa língua. Tiago 3:2, ele fala, todos nós tropeçamos. Significa que todos nós erramos. Erramos porque a primeira coisa que acontece é a nossa fala, é a maneira como nós falamos, aquilo que nós falamos. Então, todos nós erramos, não tem ninguém aqui que é perfeito. Perfeito é aquele que atinge um crescimento, uma maturidade e que consegue dominar, exercer domínio sobre a sua boca. Eu quero falar uma coisa para você. O que você está falando em relação à sua casa? O que você está falando em relação ao seu marido, em relação à sua mulher? Você está falando em relação aos seus filhos? O que você está falando em relação aos seus negócios, ao seu emprego, ao seu patrão? O que você está falando em relação à igreja? Em relação aos irmãos? O que você está falando? E o que você também está ouvindo? Porque a gente também, ao ouvir, a gente fala. Muitas vezes, nós não só ouvimos fofoca, mas nós somos o agente da fofoca. Queridos, nós somos tão rápidos para criticar os outros, para julgar o comportamento dos outros. Nós somos tão rápidos para falar as deformações que nós vemos nos outros. Mas nós não fazemos a mesma coisa em relação a nós. E ai de quem nos julga. E ai de quem nos critica. Porque a gente destila veneno. Me lembro perfeitamente de uma outra cena. Nossa, Jesus amado. Deus está me expondo aqui. Eu tinha feito uma cirurgia. E durante a cirurgia, foi uma cirurgia só com anestesia local. E durante a cirurgia, minha pressão foi a 4/2. Eu tremia e comecei a me torcer. E o médico me deu o remédio e a pressão não subia, né? E aí ele chegou para minha sogra estava comigo, e ele chegou para minha sogra e falou, conta para ela uma coisa que vai deixar ela com raiva. E aí a minha sogra veio e me contou uma fofoca que tinham feito com o meu nome. Minha irmã, a pressão subiu na hora. Olha em cima. Na hora, né? E o médico estava do lado da minha sogra, quando a minha sogra começou a apontar, e eu fui reagindo. E o médico riu.
Ele disse, olha como ela já está vermelha. E preste atenção, quando alguém chega em você e conta uma coisa que te deixa com raiva, não é verdade? Na hora sobe, né? A pressão aumenta, os batimentos cardíacos aumentam, né? Queridos, a língua, ela tem poder de matar, mas ela também tem poder de dar vida. E Tiago, ele compara a língua com um freio que faz parar e com o leme, né? Se ele estivesse nos dias de hoje, ele ia ver o volante dos carros, ele ia comparar a um volante que dá direção. Nós precisamos aprender a refrear a nossa língua e precisamos aprender através da nossa língua a dar direção para as nossas vidas através da palavra de Deus. Precisamos parar de falar aquilo que está cheio no nosso coração, falar de acordo com a nossa razão humana, mas precisamos aprender a falar de acordo com a palavra de Deus. Em cada situação, em cada problema, em cada circunstância, e de acordo com cada quadro que você esteja vivenciando, você precisa procurar versículos na palavra para falar de acordo com a palavra dentro da situação. Pega um caderno, anota, né? Situação hoje é essa. Estou murmurando demais. Quem murmura, querido, morre no deserto. Quem murmura não sai de desertos. Shanai, Kamai, Andaias. Então nós precisamos fazer ao contrário, render graças ao Senhor, até mesmo pelas lutas, pelas dificuldades. E ele fala que a língua, ela é também como fagulha que incendeia. Ela é como peçonha, né? Um bicho peçonhento, um escorpião, uma víbora, né? Que destila veneno, que pode matar. Oh, querido, quem aqui que nunca foi infectado, atingido pelo veneno? Aí você vem na igreja, você está mal, alguém bota a mão em você e aí fala, todo dardo inflamado, todo veneno, sai agora. Às vezes, foi porque você ouviu, né? Alguém falou algo que te envenenou. Queridos, o problema não está com Deus, é conosco. Deus nos dá todas as ferramentas que nós necessitamos para sermos curados e libertos. E a maior ferramenta é a palavra do Senhor, é se expor à palavra de Deus. O Senhor nos dá a capacidade de nos auto-ministrar pela palavra. Senhor, eu rejeito agora todo o veneno dessas palavras que foram liberadas contra a minha vida. Eu rejeito agora todo o veneno que penetrou a minha alma, a minha mente, o meu coração, meus sentimentos, minhas emoções, tudo aquilo que está me inflamando, tudo aquilo que está me fermentando, tudo aquilo que está me machucando, me causando dano. Eu rejeito, eu renuncio, ordeno que saia de mim agora. Eu decido liberar perdão, eu decido agora orar por essa pessoa, abençoar essa pessoa que falou coisas que me envenenou. Você não precisa ficar esperando que outro faça. A palavra lá em Provérbios fala assim que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Maçã de ouro significa a palavra falada na hora certa. A palavra que nós pensamos para poder falar. A salva de prata significa o tom com que nós falamos. Muitas vezes, queridos, nós estamos falando uma coisa certa, uma coisa boa, mas o tom com que nós falamos vai ferir pessoas. Não é o que muitas vezes nós falamos, mas o tom com que nós falamos.
O tom com que nós falamos pode matar o sentimento de alguém. Pode ferir os sentimentos de alguém. E tem momentos que a nossa palavra, ela fica tão envenenada, até mesmo pelo tom, que nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele coloque mordaça na nossa boca. E nós precisamos puxar o freio da nossa língua. E precisamos colocar a nossa língua para orar. O Senhor falava comigo agora de manhã que nós precisamos resolver algumas coisas dentro do nosso coração para que a palavra que nós falamos e o modo, o tom que nós falamos seja em amor. No momento da ira a gente fica cego. No momento da ira a gente fica cheio das nossas razões. E a gente quer descarregar. A gente quer aliviar a pressão que está dentro de nós. E quando nós temos intimidade, né, com as pessoas, a gente fala o que a gente quer e a gente não pensa naquilo que a gente está falando. E Deus, lá em Lamentações, Jeremias 3:29, Ele diz para nós: coloca a boca no pó, pode ser que ainda reste uma esperança. Então Deus está dizendo para mim e para você: para de falar de acordo com as suas razões, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com a dor que está no seu coração. Põe a sua boca no pó, cale a sua boca. Fale de acordo com a minha palavra. Fale de acordo com aquilo que eu já determinei para a sua vida. Deus está falando para mim e para você que nós precisamos tomar uma atitude em relação ao nosso próprio coração. E uma atitude em relação à nossa língua. Narraço decai andaias. Ore calahache recalabaxai. Queridos, às vezes lá dentro da nossa casa a gente pragueja, reclama, murmura, externa raiva. E o ambiente se torna contaminado. O ambiente vai ficando um ambiente de amargura. E essa amargura, ela envolve cada pessoa dentro da mesma casa. E o Senhor hoje quer limpar o ambiente da nossa casa. Ele quer limpar esse ambiente aqui. E limpar o ambiente lá dentro de onde você mora. E eu quero falar mais uma coisa. Quando você sair para o seu trabalho, se blinda com o sangue de Jesus, se revista da armadura de Deus, se cubra com oração, porque talvez você vai entrar num ambiente que possa te contaminar e fazer com que você libere palavras que vão trazer prejuízo para a sua própria vida dentro de um ambiente. Porque lá dentro do ambiente do seu trabalho, muitas vezes tem pessoas traumatizadas, amarguradas, ressentidas, cheias de raiva, cheias de ódio, insatisfeitas. E elas vão contaminar você com a insatisfação delas. Elas vão contaminar você com a raiva delas. Elas vão contaminar você com a ótica delas, que é distorcida. E o Senhor está falando para mim e para você: vamos tomar uma posição. Porque nem todo mundo que está do nosso lado, queridos, que nos abraça, que nos dá beijinho, muitas vezes está de acordo conosco, né? Muitas vezes são pessoas que vão nos intoxicar, que vão nos contaminar e que vão levar coisas para o grande, né? O chefe, o patrão, que nós não fizemos, que nós não falamos, que foram elas mesmas que disseminaram.
e que vão trazer prejuízo, vão prejudicar as nossas vidas. Vigia com quem você fala a respeito de você. Vigia com quem você fala dos seus sonhos, dos seus projetos. Vigia com o que você fala a respeito, não só dos outros, mas a respeito de você mesmo. Nossa, como eu sou burro. Nossa, como eu sou idiota. Nossa, como é que eu sou cego. Na raça e decai andai assim. Deus está falando para nós. Nós precisamos mudar. Aqui e aqui. Não depende de Deus. Depende de atitudes nossas. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Ore kalahashi rekalabashai. Nahasi deka. Quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E abra os seus ouvidos. Tudo aquilo que o Senhor ministrou aqui agora, nessa manhã. Você sabe o que se passa no seu coração. Você sabe as dores, as alegrias que estão lá dentro de você. E é assim, o Senhor diz, né? Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, escolhe. A decisão é sua. De como você vai lidar com o seu coração e com a sua boca. Shanai kamaya nagasu dekai andayasi. Ore kalahashi rekalabashai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse dia, Pai amado, nos render diante do Senhor. Queremos, Pai amado, colocar o nosso coração aos pés da sua cruz, porque reconhecemos, Pai amado, que o nosso coração, Deus, não é bom. Que a bondade dentro de nós, ela é má. Reconhecemos, ó Deus, que o nosso coração é corrupto, Pai querido. E reconhecemos, Deus, que nós necessitamos urgentemente do Senhor. Necessitamos urgentemente, Pai, de que o Senhor venha operar dentro dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos nos expor à ação da palavra e do Espírito Santo todos os dias, Deus, para que nós possamos, Pai, conhecer o nosso coração e tomar as atitudes necessárias em relação ao nosso próprio coração, Senhor. Para que nós possamos ter domínio, Pai amado, daquilo que nós falamos, daquilo que nós despejamos a respeito de nós mesmos e a respeito de todas as outras coisas. Senhor, somente o Senhor sabe os altares que nós temos levantado dentro dos nossos corações e os deuses que nós estamos alimentando dentro do nosso coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã, Pai amado, declarar quebrado esses altares, ó Deus, as idolatrias que nós trazemos dentro dos nossos corações, de pessoas, de coisas, de situações. Senhor, em nome de Jesus, que toda idolatria, Pai amado, os altares levantados, ó Deus, pelas murmurações, pelas reclamações, os altares da insatisfação, os altares da indignação, Pai querido, os altares, Pai querido, dos traumas que nós carregamos desde a gestação, Senhor, que sejam, Senhor, quebrados, que caiam por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós queremos, ó Deus, a partir de agora, ter domínio, Pai amado, sobre as nossas emoções, ó Deus. Nos ensina através do Teu Espírito, ó Pai, a ter o controle, porque o Senhor nos deu espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de equilíbrio, Pai. Shanai, Tamai, Andai, Assé. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina, Senhor, a lidarmos com tudo aquilo, Deus,
que vêm no dia a dia para nos roubar do nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes nós vamos até a Ti, Pai, e as nossas orações não passam do teto, Deus, porque o teto se torna de bronze por causa daquilo que está dentro do nosso coração. Shanai Kamaya Nagashei Miyahai. Senhor, nos perdoa, porque somos tão rápidos, Pai amado, em julgar, em criticar, em murmurar, em reclamar, a externar, Pai querido, as agruras que estão no nosso coração, Deus. E nós, Pai amado, muitas vezes somos os agentes que fecham as mãos do Senhor para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Shanai Kamaya Nagashai. Eu entendo que o Senhor nessa manhã quer destravar a vida de muitas pessoas aqui neste lugar. Deus, em nome de Jesus, o nosso falar muitas vezes é um falar de arrogância, é um falar de orgulho, é um falar, Pai amado, altivo, suíte canto cama presunçoso, suíte caiandaiacé, Senhor, nos perdoe e nos ensina, Pai amado, a falar em humildade, Deus. Shanai Kamaya Nagasterebia. Nos ensina, Senhor, a falar em amor. Nos ensina, Pai amado, em falar com base no perdão, Deus, na misericórdia, Papai. Xarabacaya Nagasui de canto recalahati. Senhor, para que as fontes de vida que brotam do nosso coração, elas venham a disseminar, Pai amado, toda fonte de morte, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Shanai Kamai Andaiasi, Hore Kalahashi, Rekalahashi. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem perturbado, até mesmo causado insônia em pessoas aqui, por causa das suas emoções, por causa, Pai amado, de coisas que elas ouviram, que elas falaram. Senhor, que seja quebrado e caia por terra. E que elas possam dormir, Pai amado, o sono do justo. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. O Senhor nessa manhã está curando. Muitas pessoas aqui estão entrando, cicatrizando feridas. E o Senhor está abrindo feridas aqui que estão purulentas. Shanai Kamai Andaiacé, porque Deus quer extirpar todo esse veneno que está dentro de você. Então eu falo para você que durante toda essa semana mantenha vigilância. Pense no que você vai falar antes de falar. Não deixe que as suas atitudes sejam conduzidas pelas suas emoções. Não deixe que as suas atitudes sejam conduzidas por aquilo que você está sentindo no momento. Shanai Kamaya Nagasui Dekai, Hore Kalahashi Rekalahachei. Mas se levanta como boca profética, como voz profética, para falar aos ossos secos da sua vida, aos ossos secos ao seu redor, para que haja vida, para que haja ressurreição. Shadabaka porque Deus quer mudar as circunstâncias da sua vida, Deus quer mudar os seus relacionamentos, Deus quer restaurar os seus relacionamentos. Deus quer mudar a história. Você é o depositório de Deus. Você é aonde Deus deposita vida para curar outras vidas. Shanai Kamaya Nagasui de canto, Hore Kalahashi Rekalabashai, Hore Kalahashi Rekalahashai, Hore Kalahashi Rekalabashai. Aí o Senhor, eu vejo Deus fazendo algo na sua vida, eu vejo uma desconstrução. Vejo o Senhor assim, como se algo dentro de você estivesse começando a se mexer. E Deus fazendo uma desconstrução de uma série de coisas. Shanai Kamai Andaiacé. Hore Kalahashi. Deus fala assim, é isso que você... Era para você estar num patamar. Em muitas áreas da sua vida. Mas até agora você não chegou aonde Deus quer que você chegue.
porque algumas coisas dentro de você que foram construídas, né, desde o útero materno, precisam ser desconstruídas. E o Senhor quer que você se exponha para que o Senhor desconstrua e Ele possa construir aquilo que Ele quer. E levantar um homem na estatura que Deus tem, que Deus quer. Porque Deus, Ele quer te prosperar. Mas Ele não quer te prosperar na força do seu braço. Ele quer te prosperar na unção e no poder do Espírito de Deus. Shanai, Kamai, Anagasui, Decando, Recalabachai. E assim, eu não sei como é a questão do seu trabalho, mas eu vejo Deus fazendo algo dentro do seu trabalho também. Então, vigia lá dentro da sua empresa, lá dentro do seu trabalho. Vigia com as pessoas, vigia com aquilo que você escuta, com aquilo que você vê e com o modo como você vai externar, como você vai falar. Xarabacai, Anagasui, Decando, Recalabachai. Porque Deus quer fazer uma grande mudança. Deus tem uma grande cura para a sua vida. Deus tem uma grande restauração. E Deus tem um projeto maravilhoso para a sua casa, para a sua família. Shanai, Kamai, Anagashai. A sua família é família de sacerdotes. Shanai, Kamai, Andaiasai. Está entendendo? Deus quer te restaurar e te levantar como um sacerdócio real. Shanai, Kamai, Andaiasai. Mas para isso é preciso Deus tratar do seu coração e tratar também da sua boca. Amém. Amém, queridos. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai amado, por esse dia, por essa semana que se inicia. Quer falar alguma coisa? Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós nos rendemos totalmente ao Senhor, Pai. Durante cada dia dessa semana, continuaremos nos rendendo ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude e nos ensine. E que em cada momento, Pai amado, dessa semana que for necessário, o Senhor possa levantar guarda para as nossas bocas e também para o nosso coração. E para que o Senhor também venha nos ajudar a colocar as mordaças necessárias em momentos, Pai querido, para que nós não venhamos externar, Senhor, aquilo que pode matar o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos leva de volta para os nossos lares, na paz, na segurança do Senhor, consolados pela Tua palavra, consolados pelo Teu Espírito, ó Pai, debaixo da graça do Senhor, ó Deus, e encapsulados, ó Pai, no Teu infinito amor, em nome de Jesus. Amém, querido? Que você tenha uma boa semana e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!